Fala galera, beleza? O concurso do TRT 14, né, que abrange ali o Acre e Rondônia, tá na praça, né? Já tá chegando, inclusive, e vai ter a prova discursiva. Então, nessa aula aqui, a gente traz algumas estratégias para você poder levar para o dia da sua prova discursiva e conseguir, né, uma nota um pouco melhor aí no concurso. Meu objetivo é fazer com que aconteça com você o que aconteceu comigo no concurso da banca FCC que eu fiz para o concurso do TST, tá? Nesse concurso aqui, só para aqui tá o resultado, né? Mas só para ficar mais fácil de ler, tá aqui meu nome. Eu fiquei em segundo lugar no concurso, tá? E foi uma redação, foi uma discursiva no estilo redação mesmo, que é o mesmo estilo que vai ser cobrado aí no seu concurso, tá? E olha que legal, eu gabaritei a discursiva, né? Eu e o primeiro colocado aqui, a gente gabaritou a discursiva. Mas a minha nota na objetiva não era das melhores, tá? O terceiro, o quarto, o sexto, o sétimo colocado tirou a maior nota aqui na objetiva, tá? Eles tinham uma nota maior que a minha. Então, provavelmente eles tinham mais base teórica, mais conhecimento do que eu. Mas, como eu focava na redação, foquei, né, em me preparar adequadamente para a redação, eu consegui gabaritar e tirar essa diferença de conhecimento, né, justamente na prova discursiva, né? E aí fica aquela dica, em concurso público vale quem tira a maior nota, não é quem sabe mais, né? Então, se você consegue um bom desempenho na redação, é provável que você suba várias classificações e consiga figurar ali entre os primeiros colocados. E a gente sabe da importância que conseguir uma boa classificação num concurso do TRT, porque nem sempre, né, eles chamam ali tantos candidatos no cadastro de reserva, beleza? Se ao longo dessa aula aqui, se tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, tá aqui o meu Instagram, que é @prof.brunomarques, e tem aqui também o Instagram do Você Concursado. Também tem o nosso canal, que é a Academia de Discursivas no Telegram, beleza? E se você já tiver, não, tô procurando um curso, eu quero algo bem direcionado já, eu quero ir direto ao ponto. Se você ainda não é aluno, tem um link aqui abaixo que te direciona para o curso do Você Concursado. Beleza? Informação importante. A prova está marcada aí para dia 11 de dezembro. A prova objetiva e a discursiva vai ser aplicada ao mesmo tempo, né? E vão ser 4 horas e meia de prova. Então, o candidato vai ter aí 4 horas e meia para fazer a prova objetiva, passar para o gabarito, fazer a discursiva, passar para a folha definitiva, tá? Por que eu friso nisso aqui? Porque é muito comum em provas da FCC ter candidatos que saem da prova sem conseguir finalizar a objetiva ou a discursiva, tá? É muito comum. Por quê? Porque a prova em si, objetiva, ela costuma ser um pouco pesada. Principalmente ali na parte de língua portuguesa, ela costuma ser um pouquinho pesada, tem um texto às vezes muito grande e tal. E aí, quando o candidato chega para fazer a redação, que também exige, né, bastante do candidato, acaba que fica sem tempo para a prova. Então, qual é a minha dica para essa situação? Faça pelo menos um simulado antes do dia da prova. Faça um simulado com a objetiva e com o tema de redação, né? Preenchendo o gabarito e cronometrando o tempo. Para quê? Para que você saiba se você consegue realmente fazer tudo em 4 horas e meia. Se você não conseguir finalizar em 4 horas e meia, opa, dá tempo ainda de você montar uma estratégia de prova para poder finalizar tudo no tempo previsto, beleza? O que vai ser a prova discursiva? A prova discursiva vai ser composta por uma redação, do estilo da banca FCC, que vai cobrar um texto dissertativo argumentativo, então ela deixa bem claro aqui qual é o gênero que ela quer, e deve ser redigido de 20 a 30 linhas. A redação vale 100 pontos e o candidato, para ser aprovado, precisa de um mínimo de 60 pontos. Qual vai ser o tema da redação? Vai ser algum assunto de interesse geral. Beleza? Então, é algum assunto de interesse geral. O que a banca quer dizer com assunto de interesse geral? Conhecendo a Fundação Carlos Chagas, a gente tem vários modelos de prova. Inclusive, se você quiser pesquisar esses modelos de prova de enunciado, eles estão disponíveis na biblioteca de discursivas, né, que é um site do Você Concursado de questões. Então, você pesquisa lá FCC Atualidades, aí vai aparecer um monte de provas anteriores da banca. Então lá você vai ter uma noção de como que é o enunciado e como que costuma ser o enunciado dessa banca. Ela pega um tema de sociedade contemporânea, né, e dá uma visão sociológica ou filosófica para aquele tema e pede para que o candidato discorra sobre ele.
tá? Então é um tema que exige um pouco mais de reflexão do candidato para poder responder, beleza? Por um lado, isso é ruim, né? Porque são temas um pouco mais densos, né? Tem temas, às vezes, que eles trazem lá uma palavra que a maioria das pessoas não conhece e tudo. Mas, por outro lado, é bacana porque, como é um tema da sociedade contemporânea, é um tema que permeia a sociedade durante muito tempo. Não é um tema de atualidade, tipo, algo que aconteceu na semana passada que ele cobra agora, né? É algo que vem acompanhando a sociedade. Então, alguns argumentos, né, você pode utilizar como coringa, por exemplo, citar alguns trechos da Constituição Federal que fala ali sobre os direitos fundamentais ou sobre os direitos sociais, né, buscar algo ali na doutrina, alguns conceitos relacionados à cidadania, ética, democracia, tá? Então, esses argumentos, eles podem ser utilizados de forma coringa em vários temas, né? Se cobrar meio ambiente, você pega ali um trecho da Constituição que fala sobre a proteção do meio ambiente, né? Você pode até falar que o Ministério Público é quem defende o meio ambiente, enfim, se cobrar alguma coisa relacionada à desigualdade social, você pode pegar algum trecho ali dos direitos sociais da Constituição Federal. Então é meio que aproveitar, né, o conhecimento que você está adquirindo ali no estudo para a prova objetiva, né? Então aquele conhecimento, e aplicar na hora de preencher os argumentos na sua redação, beleza? Foi exatamente isso que eu fiz. As pessoas perguntam, Bruno, quando você tirou nota máxima na banca FCC, você estudou sociologia, filosofia, essas coisas? Não estudei isso antes da prova, tá? O que eu fiz? Eu peguei o conhecimento que eu estava estudando para a prova de direito constitucional, direito administrativo, etc., e usei como argumento para responder a minha prova, né? E aí, só que, logicamente, eu tinha uma carta na manga, que era o quê? A estrutura do texto. Eu entendi a lógica do texto. E a partir do momento que você entende a lógica do texto, é só você buscar seu conhecimento e juntar ali, como se fosse um quebra-cabeça mesmo, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Mas antes, é preciso saber que a banca ela vai corrigir um número limitado de redações, tá? Então a gente tem aqui que vai cobrar redação para o cargo de analista judiciário área administrativa, técnico judiciário área administrativa e técnico judiciário apoio tecnologia da informação. Para os demais cargos do concurso, a banca vai cobrar um estudo de caso, que aí é outro modelo de redação totalmente diferente com o que a gente está vendo aqui, beleza? E para os cargos, a banca define a quantidade de redações que vão ser corrigidas, tá? Então tem aqui, ó, vão ser 160 redações para analista judiciária administrativa, 800 para técnico judiciário administrativa e 80 aqui para técnico judiciário TI. Né? E ainda tem aqui para os candidatos autodeclarados negros um quantitativo também de redação a ser corrigido. Então, se a gente somar aqui, por exemplo, o cargo de técnico judiciário administrativa, dá 1.000 redações corrigidas, tá? Então, imagina, você vai pegar os 1.000 primeiros candidatos que vão estar com as notas muito próximas uma das outras e corrigir a redação. A redação deve ser vale 100 pontos. Então, o que vai acontecer? O candidato que tirou 100 e o candidato que tirou 90 vai ter uma diferença de 10 pontos. Imagina 10 pontos na objetiva. É muito difícil de você tirar, né? Você ficar 10 pontos na frente do candidato que está atrás de você é muito difícil. Agora, com a discursiva não é tão difícil tirar essa diferença. Então, por isso que a discursiva ela se torna um diferencial nessas provas da banca FCC. Beleza? Quais são os critérios de correção da banca? Vamos entender a regra do jogo. A banca ela avalia a prova com base em 3 aspectos, que é o conteúdo, a estrutura e a expressão. Tá? Antigamente a banca ela dava mais pontos aqui para conteúdo e estrutura e poucos pontos aqui para expressão. Hoje em dia ela equilibrou isso. Então o conteúdo vale 40 pontos, a estrutura 30 e as partes de expressão 30 pontos. O que seria o conteúdo? O conteúdo é aquela análise crítica do assunto. Então é o candidato conseguir entender o que a banca está solicitando e discorrer sobre aquilo de uma forma crítica. Tá? Uma forma crítica é o quê? É emitindo uma opinião. Tá? E é por isso que é um texto dissertativo argumentativo. Tá? Então ele exige que o candidato apresente uma opinião bem definida. Tá? Depois, então isso aqui é o que a banca vai avaliar no conteúdo. Depois ela vai vir e vai avaliar a questão da estrutura. Nessa parte da estrutura, ela vai avaliar a estrutura do gênero solicitado, progressão, encadeamento de ideias, articulação de frases e parágrafos. Então, que é o que equivale aqui à coesão textual. Então, aqui, ela vai avaliar a estrutura formal do texto dissertativo, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Ela vai avaliar também a estrutura argumentativa, que é assunto, tema, tese, tópicos,
está relacionado aqui a um encadeamento de ideias, tá? E vai avaliar os aspectos de coesão. Tá? Uma dica para você não perder ponto em estrutura é nunca fazer um parágrafo de desenvolvimento em um único período. Tá? O que seria um período? É uma oração com ponto final. Então, sempre que você coloca um ponto final, você finaliza um período. Um parágrafo de desenvolvimento, de introdução, de conclusão, é importante que ele tenha pelo menos 2 períodos. Tá? Se você faz tudo em um período só, a banca ela pode vir aqui e tirar ponto de progressão textual. Então, lembra disso. Só que aí, muito cuidado, tá? Tem gente que tem que fazer vários períodos. Então, ele começa a escrever, aí sem finalizar o raciocínio, ele pega, bota um ponto e continua escrevendo como se estivesse junto com a oração, com o período anterior, né? Precisa que o período tenha um sentido completo, tá? Não dá para quebrar o período no meio e fazer o outro só para ter mais de um período num parágrafo. Não, precisa ter um período completo, tá bom? E depois, o último aspecto é relacionado à expressão. Aqui, basicamente, a banca vai avaliar se o candidato ele utiliza uma linguagem formal, que é exigida para o gênero dissertativo argumentativo. Então, ele vai evitar colocações do dia a dia de conversa, né? E também deve evitar o uso da primeira pessoa do singular ou da primeira pessoa do plural, o nós, né? Por quê? Porque tem que dar um viés um pouco mais impessoal para o texto. E o que mais que a banca vai avaliar? Questão gramatical. Aí vem acentuação, morfossintaxe, pontuação, concordância, regência, propriedade vocabular, ortografia, enfim. Aí é tudo aquilo que está relacionado à gramática que a banca vai avaliar aqui. É interessante fazer uma crítica a esse espelho, porque diferentemente de outras bancas, a FCC ela não traz de forma específica o erro que o candidato cometeu de expressão, né? E nem a quantidade que ela marcou. Então, ela só tira ponto. E aí o candidato fica, eu tirei 25 em expressão, mas eu não sei o que eu errei. Isso acontece muito. Em contrapartida, outras bancas, elas marcam, você cometeu um erro de pontuação na linha 2, um erro de grafia na linha 5, então ela vai tirando o ponto do candidato à medida que ele vai cometendo muitos erros. A FCC não, é meio que da cabeça do examinador. Então, assim, quanto menos erros você cometer, melhor, beleza? Agora vamos olhar aqui uma redação do estilo da banca FCC. A gente vai trazer 2 modelos, tá? Você vai ver como que a banca ela pode ser boazinha ou não, né, na hora de montar um tema para o seu concurso. E você tem que estar preparado para os 2. Lembra que eu falei da biblioteca discursivas? Pois é, você vai entrar lá, biblioteca discursivas, aí você joga lá no filtro, né, atualidades, que é a matéria, e bota lá, banca FCC. Aí eu peguei aqui uma prova recente, de 2022, aplicado no concurso do TRT, 4ª região, para o cargo de técnico judiciário, tá? Olha o tema. A banca, ela traz aqui, um texto motivador, beleza? E aqui ela traz o comando da questão com o tema expresso, tá? Isso aqui, em negrito, é o tema expresso. Então, aqui ela fala de forma geral sobre educação, para contextualizar o candidato, e depois ela pede para escrever um texto dissertativo argumentativo sobre educação de jovens e adultos, construção da cidadania. Então, ela define o tema, tá? Esse é o modelo mais completo de enunciado da banca FCC, tá? Porque ela traz o texto motivador, o comando da questão e o tema expresso, beleza? O que pode mudar aqui? Às vezes ela simplesmente não traz o tema expresso. Então ela só traz o texto motivador e pede para que o candidato escreva um texto dissertativo argumentativo. Qual é a dificuldade? É que o candidato vai ter que criar um tema, tá? Por quê? Quando a gente vai montar um texto dissertativo argumentativo, a gente constrói a estrutura argumentativa, que é assunto, tema, tese e tópicos, tá? A banca ela já trouxe o assunto, educação, e ela já trouxe o tema de jovens e adultos, construção da cidadania. Aí aqui a gente vai ter que montar a nossa tese, então nosso ponto de vista, né, que deve ter uma visão crítica sobre esse tema, e depois escolher aqui de 2 a 3 tópicos, tá? Para poder defender esse ponto de vista, tá? É importante que esses tópicos aqui, eles tragam, né, referência às palavrinhas-chave aqui do tema, né? Então, eles abordam cidadania ou educação de jovens e adultos, tá? É importante aqui distinguir que a banca delimitou o tema. Ela não falou educação ampla, né? Ela falou educação de jovens e adultos. Então, a gente não está falando de educação primária, a gente não está falando de educação de crianças, tá? Então,
ela delimitou e é importante que você fique atento nisso na hora de montar o seu texto, para você não fugir parcialmente do que foi solicitado, beleza? Então esse é um enunciado e a estratégia que você usa ali para poder já conseguir organizar as informações, que é a estrutura argumentativa. Agora dá uma olhada nesse outro enunciado da banca FCC, tá? Que foi aplicado inclusive no mesmo concurso, tá? Só que para o cargo de analista judiciário, jurídico, né? Que seria ali de nível superior. Olha o tema. A banca ela simplesmente trouxe aqui, ó, um poema, tá? E depois trouxe aqui o comando da questão. Aí no comando da questão, olha o que ela faz. Redija um texto dissertativo argumentativo, no qual você reconhecerá e comentará a divisão pessoal declarada pelo poeta nesses versos, considerando ainda a hipótese de que essa divisão ocorra também em cada um de nós. Gente, a banca quer que você realmente reflita sobre o poema, tá? Então ela quer que você reflita sobre o poema. Poxa, aí você vai ler aqui o poema. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão, tá? Então, você, caramba, o que eu vou extrair aqui, né? Então, assim, exige que o candidato reflita sobre o que está sendo solicitado. E numa prova de 4 horas e meia, que você já fez a prova objetiva, que você está cansado, isso aqui acaba que dificulta muito. Por isso que a prova de redação da FCC é uma das mais difíceis que tem. É porque ela exige esse raciocínio crítico do candidato. Mas, se você usar a técnica, vai facilitar muito, né? Nesse caso aqui, você vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar lá assunto, tema, tese e tópicos. Como assunto aqui, você vai pegar e vai analisar, que é uma avaliação da pessoa, né? Uma avaliação pessoal. Então, é uma reflexão interior, enfim. O tema você vai falar assim, a divisão, né? Que cada um tem, divisão dentro dele, que ao mesmo tempo que ele é todo mundo, né? Ele se sente só. Então, esse daqui seria o tema, né? Que a gente pode extrair aqui ou pode criar, beleza? Então, tudo meio que vai ser criado. E é por isso que é mais difícil que o tema anterior, porque no tema anterior ele já trouxe o assunto e o tema. Aqui não, aqui você vai ter que extrair o assunto, extrair um tema, e daí do tema você vai construir seu ponto de vista crítico e desenvolver os parágrafos. Nesse caso, olha que legal. Como é para a gente falar sobre uma divisão que ocorre em cada um de nós, eu vou trazer a minha tese, né? Falar, cada um de nós, né, passa por isso, a depender do estado que se encontra ou do momento da vida, enfim. E aí você vai trazer o tópico. Quando que a gente se sente como um todo mundo? Quando que a gente se sente só? Né? Então a gente traz a divisão. Divisão pressupõe que são duas partes, né? Eu falo no tópico 1 sobre uma parte, no tópico 2 sobre outra parte. Então é uma estratégia para poder responder essa questão. Mas é importante que você sinta já o que é a banca FCC, né? Ela traz esses assuntos mais voltados para a sociedade contemporânea e exige esse raciocínio crítico na hora de montar um texto. Então não dá para chegar no concurso oba-oba e tentar fazer uma redação sem utilizar a técnica, porque pode ser que você acabe se enrolando, beleza? Então, como que eu estruturaria o texto, tá? No caso ali, os dois textos eu faria uma introdução e uma conclusão, tá? O que vai diferenciar a estrutura é a quantidade de tópicos que eu tenho. Eu posso fazer um texto com 3 tópicos, ou seja, 3 parágrafos de desenvolvimento, um para cada tópico, né? Ou eu posso fazer um texto com apenas 2 tópicos, tópico 1 e tópico 2, tá? Qual a vantagem de fazer 3 tópicos? Que aí você traz mais argumentos para defender sua tese. Por outro lado, você não consegue desenvolver muito esses argumentos por conta da quantidade de espaço, né? 3 tópicos, os parágrafos vão ficar um pouco menores. Com 2 tópicos, você vai trazer menos argumentos, né? Mas você vai ter, porque você vai trazer só 2, que são os 2 tópicos. Mas você consegue desenvolver melhor cada um desses argumentos. Então, a sua redação ela fica um pouco mais profunda, né? Então, ela fica, dá uma sensação de uma análise crítica muito mais aprofundada. E isso a banca também considera ali no critério de conteúdo. Então, é uma outra opção, tá? Qual é a que eu mais gosto? Eu gosto mais dessa, tá? Porque, primeiro, você só tem que criar 2 tópicos, né? E você consegue ali se aprofundar neles. Então, para mim, esse daqui é o modelo mais simples para você levar para o dia da sua prova. Mas, como eu disse, depende muito ali
do tema, depende muito do seu jeito mesmo, do seu contato com aquele tema que a banca trouxe, né? E aí você vai poder saber, consigo aprofundar ou não. Se eu não conseguir aprofundar, é melhor trazer outro argumento ali de forma mais rasa, mas montar o texto nessa estrutura, beleza? Agora, outra dica, tá? Vamos lá. Aqui é a parte que você tem que pegar aí e guardando as informações para levar para o dia da sua prova. Como é um texto dissertativo argumentativo, é imperioso que você coloque a tese, tá? Sua tese é o ponto de vista sobre o tema, tá? E é importante que essa tese ela tenha uma análise crítica, ela faça algum tipo de crítica sobre aquele tema, né? Que você se posicione sobre ele. Onde que vai vir essa tese? No parágrafo de introdução, tá? Legal, uma estratégia legal aí para essa prova é você pegar o tema, a palavrinha-chave do tema e construir a tese com essas palavras-chave, porque aí você não foge de jeito nenhum do tema. Depois, você vai vir aqui, ó, e vai colocar a tese como um reforço, tá? Então você vai botar aqui, reforço da tese, no início do seu parágrafo de conclusão. Por quê? Porque isso mostra uma progressão coerente de ideias, tá? Você defender um ponto de vista, esse é meu ponto de vista. Eu trago os argumentos para poder defender esse ponto de vista e no final eu falo, por isso que eu defendo esse ponto de vista. Então, eu trouxe um ponto, argumentei sobre ele e concluí ele, né? Então, diferentemente de eu trouxe uma ideia, aí eu trouxe alguns argumentos e concluí outra ideia. Fica incoerente, né? O texto fica sem encadeamento de ideias e aí isso faz você perder ponto. Então, a estratégia é tese no parágrafo de introdução, né? E reforço da tese na conclusão. E junto com a conclusão, é legal sempre trazer o quê? Uma proposta de intervenção, né? A problemática que foi levantada aqui ou nos parágrafos de desenvolvimento, é importante que você tenha uma solução ou uma proposta de solução para elas aqui na conclusão. Então, é comum a gente colocar, por isso é necessário, né? Aí você vai trazer ali o que é necessário para poder tentar melhorar aquela situação. Como são aspectos da sociedade contemporânea, né? Sempre tem algum problema envolvido. Meio ambiente, segurança pública, democracia, enfim, sempre tem algum ponto negativo nesses macro aspectos, então é só você vir aqui e trazer uma proposta de intervenção para eles, beleza? Então essa seria a estratégia para você poder montar esse texto. E qual seria a estratégia para você até o dia da prova, então? Primeiro, tá, que eu acho importantíssimo, é você aprender a técnica de discursivo. Tá? A técnica discursiva ela envolve a apresentação do texto na folha de resposta para causar uma boa impressão para o examinador. Então, a forma que você vai escrever, posso usar a letra de forma? Pode usar a letra cursiva? Pode, né? Só é importante que você diferencie a letra maiúscula da letra minúscula. Precisa colocar título? Não, tá? A banca FCC normalmente não cobra título. Agora, se ela der o louco na banca e ela falar assim, eu quero que coloque um título, ela vai colocar lá no enunciado, insira um título. Aí você vai fazer o quê? Obedecer a banca e colocar um título. Não tem segredo para criar título, é bem simples, tá? Enfim, aí você vai aprender essa regra de apresentação, essas regras ali de como lidar com a folha de resposta. Depois disso, você vai ter que ir para os conceitos básicos, tá? Que é o quê? Que é coesão, coerência, estrutura formal e estrutura argumentativa, tá? Então você vai entender aqui os elementos que você vai utilizar para montar o seu texto. Depois você vai vir e ver os parágrafos. Então, como que eu monto um parágrafo de introdução? Como que eu monto um parágrafo de desenvolvimento? Como eu monto um parágrafo de conclusão? Tá? A gente já viu aqui que na introdução a gente coloca a tese, aqui a gente coloca a tese e a proposta de intervenção. Pois bem, no parágrafo de desenvolvimento você tem que colocar aqui um tópico frasal, você tem que colocar aqui um recurso de autoridade, um argumento principal, um argumento secundário, e se tiver espaço ainda você coloca um fechamento. Então, cada parágrafo tem uma técnica para você poder montar, e essa técnica vai te ajudar no dia da prova, porque você já tem a estrutura, você só vai ter que buscar o conhecimento e colocar, tá? Então já adianta muito. Bruno, se eu não tiver o conteúdo, vai ser mais difícil se você não tiver a técnica também. Então é melhor que você leve a técnica, porque você vai ter alguma coisa lá no dia da prova, mesmo que você não domine o conteúdo, enfim, mas você pelo menos vai ter algo para poder escrever e não deixar a redação em branco, tá? Então, depois que você aprender isso aqui, que no nosso treinamento, inclusive, isso aqui a gente vê de forma bem rápida, tá? Isso aqui a gente resumiu
de modo bem rápido, aí vem para a prática, tá? E o ideal é praticar o quê? Pelo menos 3 questões antes da prova. Então você faz uma redação, manda para correção, recebe um feedback. Faz outra redação, manda para correção, recebe o feedback. E aí faz uma terceira redação, manda para correção e recebe o feedback. Veja, você recebe o feedback antes de fazer uma nova redação. Por que isso? Porque aí você vai ver o que errou, vai ver o que precisa ser melhorado e colocar em prática na próxima redação. Diferentemente de, vou fazer 3 aqui na semana da prova. Poxa, você vai cometer os mesmos erros nas 3. Por quê? Porque você não sabe o que está fazendo errado. Né? Se ninguém corrigiu sua prova, então é importante que você faça esse processo. Com isso aqui eu acredito que é o mínimo que você precisa ter para poder chegar bem preparado aqui nesse concurso do TRT e fazer com que sua nota seja alta e que você suba várias classificações e quem sabe você possa aí aposentar essa caneta, né? Ser nomeado no concurso, ficar tranquilo, lá na frente pensar em um outro concurso se for o caso, mas já te dá essa tranquilidade de ser aprovado, né? Então é esse o poder da discursiva, é esse o poder da redação. E ó, deixa eu te contar um segredo, tá? Estudar isso aqui, ó, é muito mais rápido e fácil do que estudar as matérias da prova objetiva, tá? Língua portuguesa, direito, é muito mais fácil você aprender essa técnica, né? E o tempo que você gasta é muito menor. Só que o impacto disso aqui, bem feito, aprendido, no dia da prova, é exponencialmente maior do que, beleza, estudei aqui pra caramba uma matéria e aí consegui acertar 2 itens a mais. Entendeu? O custo para você ganhar 2 pontos a mais numa prova objetiva é muito maior do que o custo que você tem para ganhar uma notaça na redação. Por isso que vale a pena estudar. Tá? Uma estratégia de concurso, se preparar para a redação e chegar bem preparado. E se você quiser já um treinamento com tudo pronto para esse concurso aqui, né? A gente tem aqui o curso do Você Concursado. Lá tem voltado para o TRT 14, tá? Para esse estilo redação, então para os cargos que vão cobrar esse estilo redação. Aí você tem a técnica discursiva, direta e objetiva. Depois você tem temas para poder praticar no estilo da banca FCC. Aí você vai ter vários tipos de temas. Você vai ter o tema lá completo, né? Com tema expresso. Você vai ter com um tema ali meio obscuro no comando da questão. Você vai ter um tema mais complexo, que nem esse que a gente postou ali, né, que exige uma reflexão, que você vai precisar montar a estrutura argumentativa inteira. Para quê? Para você estar preparado para todos os cenários de prova, beleza? Desses temas, a gente tem também as correções individualizadas com o espelho da banca FCC, beleza? E as propostas de resolução dos temas, tá? Então, todo tema que está lá, a gente resolve utilizando a nossa técnica de discursivo, tá? E esse curso está disponível aí a um preço acessível, vale a pena você gastar um pouquinho, né, para poder garantir, né, uma boa nota nessa redação. Tá? É uma plataforma bem completa. Se você ainda não é aluno, dá uma olhada lá nos módulos, dá uma olhada no que oferece, né, e você vai ver que realmente tem tudo ali para que você consiga evoluir bastante na prova de redação. Beleza? Então é isso. Tá aqui meus contatos novamente. Qualquer dúvida você pode enviar aí uma mensagem. Um forte abraço e bons estudos.